Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia pouco mais de 2 anos que tínhamos vindo embora para Curitiba. Eu, meu marido e a nossa filha. Estávamos juntos, já fazia 8 anos, eu e o Walter. E a nossa filha era pequena. Nossas famílias, tanto a minha quanto a dele, continuavam morando no interior. Um dia, ele chegou do serviço, perguntando se meu irmão tinha conseguido falar comigo. E eu respondi que não, porque tinha passado o dia todo sem bateria. Aí ele deu a notícia. Então, ele está vindo para cá, ele e um amigo. Estão indo à praia, só querem saber se podiam dormir aqui essa noite. Ele não sabia de muitos detalhes. Quem era esse amigo do Gilmar, por exemplo, ele não soube dizer. Falei que então ia preparar o quarto para eles dormirem, fazer também uma comida. Passava das 10 horas da noite quando chegaram. E olha, assim que vi quem era o tal amigo do Gilmar, eu levei até um susto. Até porque era justamente, meu Deus, o destino prepara cada uma que a gente não espera. Era o Rogério. Ninguém menos do que um ex-namorado que eu havia tido no passado. E o pior é que eu tinha sido muito apaixonada por ele. Sofri muito naquela época. Tanto que chorava noite e dia, porque ele tinha terminado comigo para ficar com outra. Naturalmente que continuei gostando dele durante muito tempo. Até que depois de uns anos, a família dele acabou se mudando ali da cidade e aí a gente perdeu completamente o contato. Por um lado, até que foi bom, porque pelo fato de não vê-lo mais, ficou mais fácil esquecê-lo. Anos depois, eu e o Walter, a gente se conheceu, começamos a namorar e no fim, acabamos até casando. É como eu já disse, lá se iam 8 anos juntos. Bastante tempo, é verdade. E quer saber? Eu gostava do Walter. O amava. Só que, se eu disser que não fiquei estremecida quando me vi diante do Rogério, estaria mentindo. Porque apesar dos anos passados, eu acho que o fato de ter ficado aquilo assim mal resolvido na nossa história, pelo menos do meu lado, aquilo acabou mexendo comigo. Muito mais do que eu poderia imaginar. Bem verdade que ele estava diferente. Mais homem, claro, né? Eu tinha 17 anos quando a gente namorou. De todo modo, foi um sentimento que não dá para esconder. Me marcou demais, que eu custei a superar. Eu não podia ter certeza do que ele sentia quando me viu. Mas eu reparei que ele também ficou assim meio fora do ar. Eu não sabia, mas segundo meu irmão, ele tinha voltado a morar lá na nossa cidade já fazia algum tempo. E como os dois eram amigos, acabaram se reaproximando. Tanto que tinham combinado de passar aquele feriado prolongado na praia. Eu, inclusive, não entendi por que eles não foram direto para a praia. Por que tinham resolvido passar ali em casa para dormirem e só seguirem viagem no dia seguinte. O detalhe é que meu marido não sabia que a gente tinha namorado no passado. Até porque naquela época nem nos conhecíamos direito. De modo que ele nem de longe desconfiou do baque que eu senti com aquele reencontro. A gente se cumprimentou assim, de maneira normal. Um aperto de mão. Depois o Gilmar o apresentou para o meu marido. E enquanto eu fui até a cozinha tratar da comida, eles ficaram ali conversando. Imagine o estado em que eu fiquei ali na frente daquele fogão. Eu nem pensava mais no Rogério. Nem lembrava que ele existia. Só que o baque, quando vi de novo, foi tão impressionante que... Só que a minha vida agora estava tão diferente. Estava casada, tinha uma filhinha de 5 anos. E o fato de eu ter me sentido daquele jeito, meio perturbada, não tinha nada a ver. Enfim,
Eles jantaram, depois eu mostrei o quartinho para eles se ajeitarem e me dirigi até meu quarto. O Walter ainda ficou ali na sala conversando com eles durante um bom tempo. E quando foi pro quarto, ele falou: escuta, o Gilmar tá querendo que a gente desça pra praia com eles amanhã. E eu falei que ia conversar com você. O que você acha? Deu pra ver que ele tinha ficado animado. Olha, eu podia ter dito que não estava afim. Até para evitar qualquer coisa, mas no final acabei concordando. Acredite quem quiser, mas desde que tínhamos ido morar em Curitiba, que eu não tinha mais ido à praia. Aliás, como morávamos no interior, fazia muito tempo que eu não ia à praia. Minha filha, por exemplo, nunca tinha visto o mar. Só para se ter uma ideia. Custei a dormir naquela noite. Sim, porque fiquei ali pensando, imaginando, como seria passar aquele feriado prolongado tão perto dele, meu ex-namorado. Será que isso seria uma coisa boa? Bom, meu marido estaria junto. Como eu já disse, ele não sabia que o Rogério tinha sido meu namorado. Aliás, se soubesse, talvez nem o tivesse tratado como estava tratando, cheio de gentileza, de simpatia, e com certeza não teria nem concordado em descer até a praia. Eu o conhecia. Ele não ia querer, ciumento do jeito que era. Resumindo, acabamos descendo com eles no mesmo carro. Era uma casa alugada e o meu irmão cedeu o quarto em que iria dormir para a gente se acomodar. Eu, o Walter e a nossa filha. Olha, podia ser coisa da minha cabeça, mas eu senti, a certa altura, que o Rogério não tirava os olhos de mim. No caminho, por exemplo, teve uma hora que a gente parou num posto e ele ficou me seguindo com o olhar o tempo todo. Fiquei com tanto medo do Walter perceber alguma coisa. E depois que chegamos, que nos ajeitamos ali naquela casa, na primeira chance que teve, o Rogério se aproximou e puxou conversa. Imagine como que eu me senti quando ele falou aquilo. Nossa, Verônica, desculpa eu te falar, mas como você tá bonita. Devo ter ficado até vermelha quando ele falou aquilo. Aliás, levei até um susto. Tava ali distraída e... Sabe, eles estavam lá fora. Tinham comprado peixe para fazer na grelha. Nem respondi. Aí ele começou a falar da minha filha, que ela também era muito linda, muito parecidinha comigo. E ainda falou aquilo. Você lembra quando a gente namorava? Que a gente vivia falando de ter filho? Engraçado, né? Eu sempre imaginei que que a gente fosse ter uma menininha assim, parecida com a tua filha. Ela é muito linda. Você tá de parabéns. Nosso namoro não tinha durado nem um ano. Mas sabe quando a pessoa te marca? Só eu sei o que sofri na época em que ele desmanchou comigo. E o pior é que desmanchou, repito, para logo começar a namorar uma outra menina. Só depois que ele se mudou com a família para outra cidade é que eu consegui esquecê-lo. E mesmo assim, não foi da noite para o dia. Demorou muito. Eu não imaginava que depois de tanto tempo a gente fosse se reencontrar. E ele fosse mexer tanto comigo. Era um outro contexto. Eu agora estava casada, tinha uma filha, só que mesmo assim, me senti tão perdida na presença dele, toda confusa. Para se ter uma ideia, toda vez que meu marido se aproximava para me dar um beijo, por exemplo, ou me abraçar, eu me senti esquisita, sem graça. Vai entender, né? E lá na beirinha do mar, quando me viu de biquíni, eu senti que ele esticou os olhos para cima de mim. Só eu sei o medo do Walter perceber alguma coisa. Olha, eu juro,
Cheguei a me arrepender de ter concordado em descermos à praia com eles. Podia não ter nada a ver, mas, sei lá, foi desnecessário e até temerário. Porque, repito, eu me senti tão confuso, com a minha cabeça tão bagunçada. À noite ficamos ali na casa e os rapazes foram para a avenida. Normal, né? Eram solteiros, foram beber, paquerar. Eu não consegui pensar em outra coisa, a não ser em tudo que estava rolando. E só fui sair daquele estado de alerta, de recordações do passado, depois que eles chegaram da rua. E no sábado, durante o dia todo, foi a mesma coisa. Aquela atmosfera de lembranças não me abandonou um instante sequer. Sabe, às vezes, nossos olhares se encontraram. E ele me olhava como se quisesse se aproximar e dizer alguma coisa. E eu me sentia tão mal porque, convenhamos, na minha situação, parecia até que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Apesar de estar ali, na minha. Só o fato de estar me sentindo confusa em relação ao Rogério já me fazia ficar com a consciência pesada. À noite, resolvemos jantar num restaurante de frutos do mar. E foi tudo tão gostoso. Até que pelas tantas, todo mundo ali conversando, não sei se pelo fato de ter tomado umas caipirinhas a mais, só sei que o Gilmar se virou assim pro meu marido e falou aquilo, a queima-roupa. Então, cunhado, não sei se você sabe, né? Mas o Rogério e a Verônica já foram namorados, né, Verônica? Olha, até hoje não sei por que ele entrou naquele assunto com o Walter. Repito, só podia ser por conta da bebida. Não tinha necessidade de contar aquilo. Meu marido se voltou para mim na mesma hora. Sério, Verônica? Ué, por que você nunca me falou nada? Até pálido ele ficou. Meu Deus, o que eu ia dizer? Falei a primeira coisa que me veio na cabeça. A gente era criança ainda, Walter. Nem sabia o que estava fazendo. Não falei porque era uma coisa boba, à toa. Ele ficou me olhando muito sério durante um tempo. Depois olhou para o Rogério também, mas não falou nada para ele. Embora não tenha dito nada para ele, ainda bem. Olha, eu conheço meu marido. Ele não gostou de saber daquilo. Tanto que mudou completamente. Estava ali bem tranquilo, conversando, bem animado com todo mundo. E depois daquilo, ficou mudo, a testa franzida. Sabe, às vezes olhava assim para mim como ele não gostou. E até o Gilmar notou que tinha falado demais, porque o clima pesou. Ficou aquele silêncio constrangedor no ar. Na verdade, até o Rogério ficou sem graça. Eu me senti muito mal. E olha, tinha certeza que depois o Walter ia me torrar a paciência por conta daquela história. E o pior é que eu não estava enganada. Para se ter uma ideia, voltamos para casa a pé mesmo. Até porque dali do restaurante, eles iam para a avenida beber, paquerar. E tão logo viramos a esquina, meu marido já se virou para mim com aquela cara que já dizia tudo. Falou que eu devia ter contado para ele, que se soubesse nem teria descido lá para a praia, e ainda insinuou. Escuta, por acaso está rolando algo mais que eu não sei? Você está me escondendo alguma coisa? Capaz, Walter. Para de falar bobagem. Faz mais de 12 anos que eu não via e nem falava com o Rogério. A verdade é que deitamos na cama num clima assim pesado demais. E olha, se tivéssemos descido com o nosso carro, acho que teríamos vindo embora naquele mesmo dia. Porque ele realmente ficou mordido.
com aquele episódio, com o fato de eu e o Rogério termos sido namorados lá naquele passado longínquo. Aliás, se não fosse pelo horário, quem sabe ele quisesse vir embora até de ônibus mesmo. O clima mudou completamente depois disso. Eu, inclusive, pedi que ele mudasse o jeito, até para não estragar o final de semana de todo mundo. Até porque o meu irmão e o próprio Rogério não tinham nada a ver com aquela sua crise de ciúme. O fato é que ele não desfez o bico até voltarmos a Curitiba. Mal conversava com o meu irmão. Aliás, depois, eu dei uma dura no Gilmar. Ele não tinha nada que ter comentado aquilo. Até porque não tinha nada a ver. Para se ter uma ideia, o plano era eles dormirem ali em casa e só irem embora na segunda-feira de madrugadinha. Só que mal pararam ali na nossa casa, tá? Descemos com a bagagem e nos despedimos ali mesmo, na frente do portão. Dali mesmo, eles já seguiram viagem. Olha, eu me senti tão mal. Não precisava ter acontecido aquilo. O problema maior foi que a imagem do Rogério não saiu mais da minha cabeça. E eu, sinceramente, não queria que isso tivesse acontecido. Porque eu estava tão bem, tão tranquila, do lado do meu marido. Olha, a maldita hora que a gente se reencontrou, que passamos aqueles dias ali, um perto do outro. E como se fosse pouco, meu irmão ainda passou o número do meu celular pro Rogério. Tanto que dali a 3 dias, ele me mandou aquela mensagem. Perguntou se meu marido estava mais calmo, como estava a situação entre a gente. Depois também quis saber como eu estava. Sabe, rolou aquela troca de mensagens bem normal. Até que pelas tantas, ele escreveu aquilo. Quer dizer então que para você o nosso namoro foi uma coisa boba? Como eu demorei para responder, até porque fiquei sem saber o que dizer, ele insistiu, pois saiba que para mim não foi. Aliás, Verônica, posso te falar uma coisa? Te ver de novo deixou meu coração pelo avesso. Pena que você hoje está casada, né? Como resposta, só escrevi aquilo. Melhor a gente não tocar nesse assunto, Rogério. Só que ele não se deu por achado. Ficou falando que eu estava linda, escrevendo uma coisa mais linda do que a outra, que estava mais bonita do que era no passado. Meu Deus, isso não podia ter acontecido. Ele, inclusive, a certa altura, fez aquela pergunta. Escuta, eu queria muito te ver de novo. Poder falar com você, mas nós dois sozinhos, assim, sem ninguém por perto. Sabe, era uma coisa absurda. Mesmo ele sabendo que eu estava casada, e mais do que isso, mesmo ele tendo testemunhado o jeito como o meu marido ficou quando soube que a gente tinha namorado no passado, mesmo assim ele insistia naquilo. Me diga uma coisa, se um dia eu for embora, ou pelo menos passar aí por Curitiba e te ligar, você topa se encontrar comigo pra gente conversar? Falei que era melhor não. Mas só Deus é que sabe o quanto me custou dizer aquilo. E o pior é que não se deu por vencido. Continuou insistindo, me atormentando. De qualquer maneira, quando eu passar por aí, eu vou te avisar, tá? E o pior é que esse dia não demorou a chegar. Foi dali a 3 semanas. Volta e meia, ele mandava alguma mensagem. Mesmo que fosse só de bom dia. Até que um sábado, eram umas 11 horas da manhã, meu celular apitou e meu corpo até trepidou quando peguei o aparelho para conferir e vi que era uma mensagem dele. Oi, Verônica. Adivinha
onde que eu tô? Tô na esquina da tua casa. Eu senti até uma tontura nessa hora. E respondi: como assim, Rogério? Você veio pra cá? Claro. Não falei que vinha? E aí? Tem como a gente se encontrar? Eu tô aqui na frente de um mercadinho chamado São Roque. Naturalmente que eu falei que não. Que não tinha como. Até porque minha filha estava ali comigo. Mas ele ficou insistindo. Chegou a dizer: eu não vou embora sem pelo menos te ver. Sabe que desde que a gente se reencontrou, que eu não paro de pensar em você? Por favor, dá um jeitinho de vir. Senão não vou aguentar. Sai na janela, pelo menos isso. Vou passar aí na frente da tua casa. Olha, eu fui correndo para a janela. Até que dali 2 minutos, ele realmente passou. E passou assim bem devagar, acenando para mim, sorrindo, fazendo meu coração disparar. Olha, fiquei num estado, sabe, fora de mim. Eu tremia. O coração só faltava explodir de tão forte que batia. Dali a pouco ele ligou. Falou que não iria embora sem me ver. Tinha vindo de tão longe. Não estava aguentando de tanta saudade. Juro. Eu não esperava por aquilo. Imagine. Ver lá do interior. Só para me ver. Aliás, nem eu mesmo acreditei quando escrevi aquela mensagem. Foi num impulso. Vamos combinar uma coisa, então? Vou esperar o Walter chegar. Aí eu digo que vou fazer alguma coisa aí na rua. Vou no mercado. Aí eu te ligo pra gente se encontrar. Pode ser? Mas pelo amor de Deus, que seja bem rápido. Claro que ele concordou. Meu marido chegou dali 1h30. Deixei o almoço pronto. E aí inventei um pretexto para poder sair. Olha, eu mal conseguia caminhar de tanto que minhas pernas falseavam. É claro que eu sabia que não devia fazer aquilo. Mas não consegui evitar. Eu liguei para ele. E nos encontramos numa rua pertinho dali. Entrei naquele carro tremendo. Até que depois de alguns segundos de silêncio, apenas nos olhando, ele veio com tudo pro meu lado e simplesmente colou a sua boca na minha. Foi um beijo para recordar daquele passado tão distante. E o pior é que não parou no primeiro beijo. Foram tantos. Aliás, ele não se contentou só com os beijos. Ele queria mais. Só que não podia demorar. Tanto que falei que precisava ir embora. Aliás, enquanto estava com ele, meu marido chegou a mandar uma mensagem pedindo que eu comprasse chocolate para nossa filha, porque ela estava pedindo. Isso naturalmente me deixou ainda mais aflita. Foi um encontro de não mais do que 10 minutos. E eu saí daquele carro assim, meio fugida, porque ele não queria me deixar sair. Eu tremia, meu corpo todo tremia. Era uma coisa que eu jamais pensei que pudesse acontecer. Fui ao mercado, voltei, e só eu sei o meu medo do meu marido desconfiar de alguma coisa quando cheguei em casa. O Rogério ficou me mandando mensagens o dia todo, querendo me ver de novo, dizendo que não aguentava mais ficar longe de mim, e também no domingo. Ele chegou a ficar num hotel. Só que apesar da vontade que eu senti de reencontrá-lo, acabei controlando o meu instinto. Não fraquejei. Não fui ao seu encontro. Meu Deus, eu não podia. Aliás, pelo menos em palavras, eu deixei bem claro para ele que isso jamais se repetiria. Já tinha me deixado levar, me entregando aqueles beijos, mas morri de medo de ir além, de me arrepender e de acabar destruindo o meu casamento. Ele voltou lá para o interior
E eu continuei aqui. E acho que não preciso nem dizer que nada mais na minha vida foi exatamente o mesmo que era. Parece que mudou tudo. Me arrependo por ter me deixado levar e beijado esse homem, porque meu marido não merecia. E também porque fiquei mais confuso ainda do que já estava. Isso teve um impacto tão grande no meu casamento, na minha vida, porque parece que tudo que eu sentia pelo Rogério, lá no passado, parece que voltou. Não paro de pensar nele, nos beijos que trocamos, nas coisas que ele me disse, na proposta que ele me fez e que continua fazendo até hoje. Porque ele me quer a todo custo. E olha, isso só me deixa mais confusa do que eu já estou, a ponto de não saber o que faço da minha vida. Queria voltar no tempo para que nada disso tivesse acontecido, para que não tivéssemos nos visto, nem nos beijado. Porque me sinto como se estivesse perdendo o controle da minha vida. Amo meu marido, disso não tenho dúvida. Só que parece que ao mesmo tempo também estou apaixonado pelo meu ex-namorado. Uma coisa que não dá para entender, que confunde a minha cabeça de um jeito que eu me sinto tão desorientado, prestes a cometer um pecado. Por isso, rezo todas as noites que Deus me livre dessa tentação. Porque, meu Deus, eu não posso. Ele devia ter ficado no passado e não aparecer de novo no meu caminho só para atormentar a minha vida.